amados e queridos ouvintes, nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. Este estudo ele será fundamentado na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, de número 15, ao versículo de número 21, aonde nesta parte das Escrituras nós vamos encontrar os fundamentos para a vida sábia. E estes fundamentos, eles são constituídos de 4 fundamentos. O primeiro fundamento é remir o tempo. O segundo fundamento é entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O terceiro fundamento para que nós tenhamos uma vida sábia é não se embriagar com vinho. E o quarto fundamento da vida sábia, segundo o apóstolo Paulo, é encher-se do Espírito Santo. E nesta oportunidade, nós vamos então meditar sobre o primeiro fundamento, que é remir o tempo. Observem o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque, ou porquanto, os dias são maus. O apóstolo Paulo ele coloca aqui diante de nós a importância de nós aproveitarmos ao máximo todas a oportunidade. E o objetivo disto é porque os dias são maus. Então, observem que remindo o tempo ou o estilo de vida que o homem desenvolve remindo o tempo é quando ele consegue praticar ou aproveitar ao máximo todas as oportunidades que Deus coloca diante dele. E isto é muito importante. Nós entendermos que para que nós sejamos sábios ou para que possamos conquistar a sabedoria, nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades. Esta é a tradução da Nova Versão Internacional, que está escrito: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, quais são estas práticas? O que nós entendemos pela palavra de Deus, a maneira de viver que nós aproveitamos o tempo? Vamos então observar que a remissão do tempo, ou o aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, ela aproxima o tempo de Deus para as nossas vidas. Olha que coisa interessante. Aproveitar as oportunidades que Deus te dá aproxima o tempo de Deus para a tua vida. E eu não tenho dúvida que Deus tem um tempo para a minha e para a tua vida. E o tempo de Deus é o tempo da bênção, o tempo da vitória, o tempo que Deus vai derramar da sua graça sobre as nossas vidas. Então, nós aproveitarmos a oportunidade, nós aproximamos este tempo de Deus. Olha que preciosidade que o Senhor coloca diante de nós aqui nesta oportunidade. Se esta remissão de tempo, ela aproxima o tempo de Deus em nossas vidas, então nós precisamos entender como remirmos o tempo.
E eu quero colocar aqui pelo menos 3 pontos que na prática nós precisamos procurar viver no dia a dia para que esta remissão de tempo ela aconteça. Em primeiro lugar, para remirmos o tempo, precisamos vigiar para guardar a palavra e não nos envolvermos com coisas erradas. Olha que coisa tremenda! Vigiar para guardar a palavra e vigiar para não se envolver com coisas erradas. Como que nós vamos entender isto pela palavra? O livro Salmo, versículo 119 e o versículo de número 11. O salmista nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Este versículo, ele nos leva diretamente a esta grande verdade sobre a importância de vigiarmos para guardar a palavra do Senhor. E o que isso tem a ver com a remissão do tempo? O que isto tem a ver com o aproveitar ao máximo o nosso tempo? Olha que o salmista, ele guarda a palavra no coração. O objetivo é não pecar contra o Senhor. Ou ele entende que a vigilância ou a guarda da palavra leva o homem a não pecar contra Deus. Agora observe o segundo texto muito importante aqui, o livro do profeta Isaías, o versículo de número 59 e o versículo de número 2. Este texto nos informa que as iniquidades do homem ou os pecados do homem têm consequências. E aqui é colocado 3 consequências. Primeiro, afasta o homem de Deus. Ou seja, o pecado, ele causa uma divisão entre Deus e o homem. A segunda consequência, o pecado leva Deus a esconder o seu rosto do homem. E isto é um prejuízo muito grande para o homem, quando o coração é obscurecido, quando Deus ele não revela para nós a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. Isto é um prejuízo muito grande para o homem. E observem, o pecado produz isto, leva Deus a esconder o seu rosto do homem. A terceira consequência do pecado, neste texto de Isaías 59:2, é que leva Deus a não ouvir a oração do homem. Então, perceba que o prejuízo de não guardar a palavra é muito grande. O prejuízo de não dedicar-se ao entendimento da palavra, a buscar do Senhor a graça para o cumprir a palavra, é muito grande. Mas nesta oportunidade, o Senhor coloca diante de nós que para sermos sábios, nós precisamos remir o tempo. E para remir o tempo, para que este tempo que nós vivemos nesta terra seja vivido com o maior proveito possível, é quando nós guardamos a palavra. Porque a guarda da palavra nos leva a não pecar contra o Senhor. E nós não pecando contra o Senhor, nós temos o Senhor trabalhando ao nosso favor. Que maravilha! Também observem a importância da vigilância para não se envolver
em coisas erradas. Nós precisamos entender que muitas das vezes, quando você evita o problema, você ganha tempo. Quando você alcança a sabedoria para evitar as circunstâncias, o seu tempo é aproveitado. As oportunidades de se envolver com coisas que não convêm são muito grandes. Mas nesta oportunidade, o Senhor está colocando diante de nós a importância de nós vigiarmos para não se envolver com coisas erradas. E eu quero deixar aqui um texto dentro desse sentido, Lucas 21, 34 ao 36. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este texto é muito importante, mas nós vamos pegar aqui alguns pontos. A questão da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados da vida seria colocado diante de todos os homens como um laço. Observe, o versículo 34 e 35 está muito claro que isto seria um laço para o homem, ou o homem ele iria buscar essas coisas, a comida, a bebida e os cuidados da vida. E veja se esta não tem sido a grande realidade das nossas vidas, ou da vida da maioria das pessoas que estão à nossa volta. Mas que você compreenda a palavra do Senhor e que o Espírito Santo te dê capacidade para que você possa viver remindo o tempo, ou aproveitando cada oportunidade que o Senhor te dá, e não deixar com que estas coisas, com que a busca da comida, a busca da bebida, a busca dos cuidados da vida venha fazer você perder as oportunidades que o Senhor coloca diante de ti. Então este é o primeiro grande fundamento para que nós vivemos remindo o tempo. É vigiar para guardar a palavra, para não pecar contra o Senhor, para que o Senhor envie sobre nós as tuas bênçãos. Vigiar para não se envolver com coisas desta vida. O segundo fundamento para remir o tempo é fazendo o bem enquanto tivermos oportunidade. E isto é muito interessante, porque nós não sabemos o que nos acontecerá no amanhã. Nós somos cegos em relação ao futuro. O que é comum entre todos, a minha e a tua vida, é que nós somos cegos em relação ao futuro. Não sabemos o que acontecerá daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 1 mês, daqui 1 semana, daqui 1 ano. Então, é muito importante que você aproveite e faça o bem enquanto você tiver a oportunidade. E o maior bem que você pode fazer por alguém é você dedicar tempo de oração por esta pessoa. E você dedicar tempo para levar a palavra de Deus a essas pessoas. E o porquê isto é o mais importante? Porque isto está no coração de Deus. O desejo de Deus
é que todos os homens se salvem. O sacrifício vicário de Jesus, o ato de Jesus deixar os céus, descer na terra, morrer, sofrer, tudo o que aconteceu, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus ensinou, tem o objetivo de levar eu e você para a vida eterna. E quando você ora, quando você intercede a Deus, quando você clama a Deus para que Deus salve pessoas, então você está tocando direto no coração de Deus. Como Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que todos os homens conheçam a verdade de Deus. Que maravilha! E para nós concluirmos então este segundo fundamento de fazer o bem enquanto tivermos oportunidade, e que o maior bem que podemos fazer é orar, é interceder e levar a palavra de Deus às pessoas, isto porque leva o homem à vida eterna. Perceba que a oração e o levar a palavra presenteia o homem com o maior presente, a vida eterna. Não é presentes financeiros, aleluia, não são presentes materiais. O que o Senhor nos presenteia nesta oportunidade é a vida eterna, que vem pelo entendimento da palavra. E com a oração, o Espírito Santo coloca este entendimento nos nossos corações, e então nós alcançaremos a vida eterna. E esta vida eterna foi prometida por Deus nas Santas Escrituras. Como 1 João, capítulo 2, o versículo de número 25, está muito claro. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Foi isto que Ele prometeu. Tito 1 e 2 está escrito que Deus, que não pode mentir, prometeu a vida eterna a nós. Oh, aleluia! E nesta oportunidade o meu coração está regozijando por poder entender que eu preciso preciso buscar a sabedoria. E a sabedoria é remir o tempo. E remir o tempo, a segunda característica é eu aproveitar a oportunidade. E eu aproveitar a oportunidade é eu orar e levar a palavra aos homens. O terceiro grande fundamento da remissão do tempo é você preencher o seu tempo. Ou é eu preencher o meu tempo com o trabalho apropriado. 2 textos de suma importância. 1 Timóteo 1 e 18. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a que milite por elas, boa milícia. Ou seja, Timóteo havia recebido a promessa de Deus através de profecias. Agora Paulo fala assim: Timóteo, você tem que lutar uma boa luta, ou uma luta focalizada, mas não é por qualquer coisa, não é por coisas banais. Você tem que lutar para que a profecia que foi dita a você, ela se cumpra. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor coloca diante de nós. E você tem promessas. Você que me ouve, você tem promessas. E é muito importante que você lute para que essas promessas se cumpram na sua vida. Eu gosto muito de falar, para todas as coisas nós temos um caminho. Por exemplo, se você deseja ser um pregador, você precisa estudar a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar. Se você quer ser um cantor, você precisa fazer uma aula de canto.
Você precisa desenvolver técnicas vocais. Se você deseja ser um músico, você tem que pegar os instrumentos, você precisa entrar numa aula de música, você tem que aprender a música. Não é verdade? E assim é em toda a nossa vida. Se você quer ser um médico, você tem que estudar a medicina. Então, preencher o tempo com aquilo que é apropriado. E o apóstolo Paulo, ele coloca aqui de uma forma muito clara e fala: Timóteo, você tem que lutar uma boa luta, mas é para que as profecias que houve acerca de ti, elas se cumpram. Que maravilha! Ainda em 1 Timóteo 4,15, o apóstolo Paulo fala: seja diligente nestas coisas, ou medita estas coisas, ocupa-te nelas, se preocupe com elas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que coisas são essas? O que foi ensinado, aleluia, a Timóteo. E nós vamos observar aqui que a partir do versículo 6 do capítulo 5, o apóstolo então ele vai colocar a maneira que Timóteo deveria viver, ou o que Timóteo deveria lutar. E nós entendemos aqui de uma forma muito clara que a remissão do tempo, ela acontece quando você preenche o seu tempo com aquilo que tem que ser feito. Então, observe isto, compreenda isto. E aquilo que o Senhor te chamou, procure desenvolver. Não perca tempo com coisas paralelas, porque isto traz a aproximação do tempo de Deus em nossas vidas. E o dia que chega o tempo de Deus nas nossas vidas, oh, aleluia, é o dia que todos nós esperamos. Aleluia. Então, está aqui diante de nós 3 pontos para nós remirmos o tempo. São eles: vigiar para guardar a palavra e não se envolver com coisas erradas. Segundo, fazer o bem enquanto temos oportunidade. Terceiro, preencher o nosso tempo com o trabalho apropriado. E a conclusão do versículo está muito clara, que nós temos que viver remindo o tempo porque os dias são maus. E esta maldade que está nos dias do homem são claras, né? Eu quero destacar aqui o que Jeremias, o profeta Jeremias escreveu no capítulo 17, no versículo 9, aonde ele diz que o coração, vamos ler este versículo, Jeremias, capítulo 17, e o versículo de número 9, está escrito assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Observe 2 coisas que estão no coração do homem: engano e perversidade. E aí na conclusão do versículo, o profeta diz: quem o conhecerá? Então veja, a maldade dos nossos dias está no fato da maldade estar no coração do homem. E pela maldade estar no coração do homem, as coisas mudam de repente. Não é verdade? Às vezes no trabalho está tudo bem, mas de repente ficou ruim. Na nossa vida está tudo bem e de repente está mal. Então, amados e queridos ouvintes, aprenda a remir o tempo, ou vivam remindo o tempo, porque os dias são maus. E esta maldade também está muito clara no ato de tantos acontecimentos, não é verdade? Nós estamos vivendo aí uma grande realidade
nesses dias. Nós estamos no mês de dezembro do ano de 2016 e o Brasil todo está vivendo a grande tragédia que aconteceu com aquele time de futebol da cidade de Chapecó, aonde houve aquele desastre e eles não esperavam por aquilo. Não estava nos cálculos deles aquele acontecimento. Mas isto pode acontecer comigo, isto pode acontecer com você. Então, aprenda a viver remindo o tempo, porque os dias são maus. São maus porque a maldade está no coração do homem. E são maus porque os desastres acontecem diariamente na vida dos seres humanos. Então, amados e queridos ouvintes, nós observamos aqui o primeiro fundamento que o apóstolo coloca para a vida sábia. E que o Espírito Santo possa colocar estas verdades em nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Abençoa os ouvintes, coloca a capacidade para vivermos remindo o tempo, com o entendimento de que os dias são maus. Não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos que hoje estamos na Tua presença e o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer usar hoje para que no futuro, aleluia, não venhamos olhar para trás e nos arrepender com as atitudes praticadas hoje. Então, papaizinho amado, coloca esta verdade no meu coração e no coração de cada ouvinte que está nos ouvindo através desta palavra. Eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um.